agradecer demais, pastor Marciano, por ter nos emprestado o Bob. Mandei mensagem pro Bob assim, falei, vamos ver, né? Vou mandar uma mensagem que quem sabe ele tá disponível na data, era muito difícil. Ele falou, não, vou estar no Brasil, na data. Aí eu falei, glória a Deus, mas eu sabia que ele tinha um evento, né? Aí ele falou, vou estar em Curitiba. Aí liguei, meus irmãos em Curitiba, eles falaram, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos emprestar o Bob Sorg pra vocês aí. Então hoje à noite ele já volta para Curitiba para ministrar lá. E a gente está muito grato de ter você aqui. Thank you. E que o Senhor te use poderosamente. Fica à vontade. I have written a book called The Cross. E eu escrevi um livro chamado A Cruz. Maybe they can even put it on the screen for us. Talvez eles até consigam colocar, quem sabe, aqui no I've telão. written a book on the cross. Um livro que eu escrevi chamado A Cruz. It's called The Cross. É sobre a cruz e é chamado A Cruz. We have some copies available here today. E a gente tem alguns livros disponíveis hoje aqui. So after my session, Então, depois da minha sessão... Pastor Val is going to teach a session. Sorry? Pastor Val is going to teach a session. A pastora Val vai seguir a sessão. Then we're going to take a break. E a gente vai ter um momento de intervalo. During that break, I'm going to be in the courtyard E area. durante esse intervalo eu vou estar ali naquela área. Be available to sign books. E eu vou estar disponível para assinar os livros para vocês. Get yourself a copy of Secrets of the Secret Place. Pegue um livro dos Segredos do Lugar Secreto Get a copy of the cross. e compre um sobre a cruz. People ask me sometimes, Bob, what's the favorite of all the books you've written? As pessoas me perguntam qual que é o favor de que você recebe de Deus sobre os livros que você And I escreve. tell them that my favorite is the cross. Qual é o favorito? E eu digo que o meu favorito é a cruz. I'm a lover of the cross. Eu sou um amante da cruz. And when Pastor Douglas asked me to preach on the cross E o this pastor afternoon, Douglas me pediu para pregar sobre a cruz essa tarde. I said yes. E eu disse sim. The day that Jesus was crucified, O dia que Jesus foi crucificado, nobody saw the cross. ninguém viu a cruz. They were all staring at the cross, Eles estavam olhando para a cruz, but nobody saw it. mas ninguém viu. There wasn't a single person that day that encouraged Jesus while he was on the cross. Não tinha ninguém encorajando Jesus enquanto ele estava na There cruz. wasn't a single person that prophesied to him while he was on the cross. Ninguém estava profetizando sobre ele quando ele estava na cruz. Nobody said to him, "You're the real Passover lamb." Ninguém disse a ele, você é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Nobody said to him, "You're running the greatest race of human history." Ninguém disse para ele, você é a maior graça da história da humanidade. Run. Corra. You're fighting the greatest battle of human history. Você está lutando a maior batalha da história. Lute. Nobody encouraged him that day. Ninguém encorajou ele naquele dia. Nobody looked at the cross and said, "You're doing Isaiah 53 right now. Ninguém olhou para ele na cruz e disse, você está cumprindo Isaías 63. Wounded for our transgressions, Ele foi ferido pelas nossas bruised for transgressões, our iniquity. moído por nossas By your iniquidades. stripes we are healed." Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nobody saw it. Ninguém viu isso. Nobody said to him, "You're fulfilling Genesis 3:15 right Ninguém now. disse a ele, você está cumprindo Gênesis 3:15. You're taking it in the heel Você está pesando. and you're giving it to the devil." Você está esmagando a cabeça do diabo. Nobody encouraged him. Ninguém encorajou ele. Nobody prophesied over him. Ninguém profetizou sobre ele. Nobody saw the cross. Ninguém viu a cruz. And not much has changed. E nada mudou quanto a isso muito. We're still not seeing the cross. A gente ainda não consegue ver a cruz. We have crosses around our necks. Nós temos cruz ao envolta We do nosso have pescoço. crosses in our building. Nós temos cruz nos nossos edifícios. And we're still not seeing the
cross. e ainda a gente não vê a cruz. I invite you to put your hands on your eyes Eu quero te convidar a colocar sua mão sobre os seus olhos and pray with me. e orar comigo. Jesus, open my eyes. Jesus, abre os meus olhos. Wash my eyes today. Lava os meus olhos hoje. Get the witchcraft out of my eyes. Tira toda a feitiçaria dos meus olhos. The covetousness out of my eyes. Toda a cobiça dos meus olhos. Get the fornication out of my eyes. Toda a fornicação dos meus olhos. And let me see Christ E crucified me deixe ver Cristo crucificado, like I have never seen him before. como eu nunca vi antes. May Jesus answer Amen. that prayer for you today. Que Jesus ouça a oração. Christ crucified is the center of our gospel. Cristo crucificado é o centro do nosso evangelho. The cross is the emblem of our faith. A cruz é o fundamento da nossa fé. Somebody said to me one time, I don't think we should make the cross the emblem of our faith. Alguém disse uma vez para mim, eu acho que a gente não devia falar muito da cruz sobre a nossa fé. They said, I think we should make the empty tomb the emblem of our faith. Eu acho que a gente devia ter como símbolo da nossa fé um túmulo vazio, não uma cruz They said, preenchida. if you're going to wear something around your neck, Ele disse, tem algo, eu disse, tem algo ao redor do seu pescoço. wear an empty tomb around your neck. É uma tumba vazia ao redor do seu pescoço. But actually, I don't agree with that. Mas eu não concordei com o que ele disse. I think the cross is the emblem of Eu our faith. acredito que a cruz é o símbolo, o emblema da nossa fé. And here's why. E aqui está o porquê. The compelling distinctive of our faith is not that God is alive. O que distingue a nossa fé não é que Deus está vivo. There are many who believe that. Tem muitos que creem nisso. The compelling distinctive of our faith is that God died. O que distingue a nossa fé é que um dia Deus morreu. Who came up with this gospel? Quem veio com esse evangelho? This gospel did not come from a human source. O evangelho não veio de recursos humanos. This gospel came to us from heaven. Esse evangelho veio a nós através dos céus. What religion brags on the death of its leader? Sorry? What other religion brags and boasts on the death of its leader? O que nós fundamentamos nossa fé é que um dia ninguém se gaba que o seu líder morreu. There are some churches today that minimize the cross. Tem algumas igrejas hoje que minimizam a cruz. They're afraid that if we talk about the wounds, As pessoas têm medo de falar sobre as feridas. if we talk about the horror, A gente não fala sobre o sofrimento, brutality of the cross, a brutalidade da cruz. that we might repel seekers. Isso às vezes repele quem busca. But Jesus didn't quite say it that way. Mas Jesus não disse dessa maneira. When Jesus spoke of his cross, he said this. Quando Jesus falou sobre sua cruz, ele disse And isso. if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens até mim. The cross has an attractional gravity all its own. A cruz tem uma gravidade que atrai as pessoas para Deus. You don't have to defend the cross. Você não tem que defender a cruz. Just lift up the cross. Apenas levante a cruz. The cross will draw people to Jesus Christ. E a cruz vai atrair pessoas até Jesus Cristo. Why would we minimize our greatest asset? Por que a gente minimiza o nosso maior feito? The cross is our greatest treasure. A cruz é o nosso maior tesouro. It's our secret sauce. É o nosso molho secreto. It's our most glorious distinction. É o que nos distingue de maneira mais gloriosa. No other religion
has a crucified God, Nenhuma outra religião tem um Deus que foi crucificado. and no other religion has a resurrection. E nenhuma outra religião tem um Deus ressuscitado. No cross, no miracles. Sem cruz, sem milagres. No cross, no power. Sem cruz, sem poder. No cross, no hope. Sem cruz, sem esperança. No cross, no gospel. Sem cruz, sem evangelho. No cross, no Jesus. Sem cruz, sem Jesus. It's time to put the cross back at the center. É o tempo de colocar a cruz de volta no centro. Put it in the center of our preaching. Que seja o centro das nossas mensagens, a Put cruz. it in the center of our A songs. cruz no centro da nossa alma. Put it in the center of our dinner Coloca no conversations. centro da nossa conversa de jantar. Let's bring it back into the conversation. Vamos trazer a cruz de volta para as nossas conversas. If you need to return to your first love today, come back to the cross. A gente precisa voltar para o primeiro amor e voltar à cruz. Because when you follow the river of God's love, Quando você percorre o rio do amor de Deus, and if you take that river of love all the way back to its source, e se você voltar até a fonte do rio que sai de Deus, you will be kneeling in blood and water. você estará ajoelhado em sangue e água. The cross is the source of our love. A cruz é a fonte do nosso amor. It's from the cross that the love of God comes to this planet. Foi da cruz que Deus verteu o amor dele para esse mundo. This is where the two of you first met. Essa foi o momento em que vocês dois se encontraram. Come back to the cross. Volte para a cruz. This is where the love opens up. Deixe que o amor dele apareça. This is where the passion is excavated. Essa é onde a paixão é escavada. This is where the tears flow. Essa é onde o amor flui. Worthy is the lamb that was slain É digno é o cordeiro que foi morto to receive power de receber and poder, riches e and riqueza, wisdom e and sabedoria, strength and honor e honra, e glory glória, and blessing. e louvor. The best songs about the cross Os melhores salmos sobre a cruz have yet to be written. ainda serão escritos. Brazil, give them to us. Brasil, traga isso para nós. The cross is all about love. A cruz é tudo sobre amor. At the cross, Jesus goes like this. Na cruz, Jesus fez isso. This is how much I love you. Isso é o tanto que eu amo você. He found a hill with a garden in it Ele encontrou um jardim no topo de uma montanha so that he could propose. para que ele pudesse te propor ou pedir em casamento. With nails in his feet, E com cravos nos seus pés. with nails in his hands, E com cravos nas suas mãos. with a spear protruding from his E side. com uma lança perfurando o seu lado. He says to you today, Ele diz para você hoje: marry me. case-se comigo. I'm going to talk about 3 verses in the Bible about the cross that it took me many years to understand. Eu vou falar sobre 3 versos na Bíblia que me tomou muitos anos para eu poder compreender. The first verse is John 12, verse 31.
O primeiro verso é João 12, versículo 31. Took me a long time to understand this verse. Eu levei muito tempo para entender esse versículo. If they haven't, they've got it. Eles colocaram ótimo. John 12:31. Now João the ruler 12:31. of this world will be cast out. Todos os homens atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Is this 12:31 or Não, 12:32? esse é o 32. Se puder colocar o 31, amado, por gentileza. Isso. There it is. Aí está. Jesus is talking about the cross. Jesus está falando sobre a cruz. He calls Satan the ruler of this world. Ele chama Satanás de o príncipe desse mundo. And Jesus said, at the cross, E Jesus diz na cruz: the ruler of this world will be cast out. o príncipe deste mundo será expulso. And my question is this: E minha pergunta é essa: cast out from where? Expulso da onde? I think the answer is right in the verse. Eu acredito que a resposta está logo no versículo. At the cross, Na cruz, Jesus was cast out as the ruler of this world. Jesus expulsou o príncipe do mundo. And now Jesus Christ is the ruler of this E world. agora Jesus Cristo é o príncipe, o rei do mundo. Satan was the ruler of this world, Satanás era o príncipe desse mundo, but at the cross, Jesus stole that office back. mas na cruz Jesus tomou isso de volta. Satan, you stole it from Adam, Satanás, você roubou de Adão and I'm stealing it back. e eu vou roubar de volta. Remember when Jesus was in the wilderness for 40 days? Lembre que Jesus ficou 40 dias no deserto, He fasted for 40 days. ele jejuou por 40 dias He was tempted by the devil. e ele foi tentado pelo diabo. And the devil said to Jesus, E o diabo diz para Jesus: I'm the ruler of this world. eu sou o príncipe desse mundo. And if you will fall down and worship E me, se você se ajoelhar e me adorar, I will give you Eu- the kingdoms of this world. eu te darei todos os reinos desse mundo. And Jesus basically said E this, Jesus basicamente disse: you're not going to give me the kingdoms of this world. você não vai me dar os reinos desse mundo. I'm going to take the kingdoms Eu of vou this world. tomar os reinos desse mundo. And on the cross, E na cruz, Jesus stole the kingdoms of this world from Jesus, Satan. Jesus roubou os reinos deste mundo da mão de Satanás. Satan was cast out of that office. Satanás foi expulso daquele lugar. And today, Jesus Christ is the ruler of this world. E agora Jesus é o regente, príncipe, rei de todo mundo. Actually, there's 5 times in the Bible that Satan is cast out. Na verdade, tem 5 vezes na Bíblia que Satanás foi expulso. The first time is in Luke 10, verse 18. He is cast from heaven to earth. A primeira vez é Lucas capítulo 10, 18, que narra que ele foi expulso dos The céus. second time he is cast out is at the cross. Na segunda vez ele foi expulso na cruz, He is cast out of his office as the ruler of this world. porque ele foi expulso do seu cargo de príncipe desse mundo. The third time he is cast out is in Revelation 12. Na terceira vez ele é expulso em Apocalipse 12. Right now he is the prince of the power of the air. Agora o príncipe dos mundos dos ares, But Michael is going to cast him out of that position. mas Miguel vai expulsá-lo dessa posição. In Revelation 12, he is going to be cast from the air to the earth. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele vai ser expulso do ar para a terra. The fourth time he is cast out is in Revelation A 20. quarta vez que ele é expulso em Apocalipse 20. He's cast into the bottomless pit. He's cast into the bottomless pit. Ele é expulso dos lugares desertos. The fifth time that he's cast out
a quinta vez que ele foi expulso, he's cast into the lake of fire. ele foi expulso para o lago de fogo. 5 times in Isaiah 14, 5 vezes em Isaías 14, Satan tried to rise up. o diabo tenta se levantar. He said 5 times, I will. Ele diz 5 vezes: eu I will. irei, eu I irei, will. I will. eu irei, I will. eu irei, I will. eu irei. And in response, E em resposta, 5 times he is cast out. 5 vezes ele foi expulso. Lower, lower, Mais baixo, Lower. mais baixo, Lower. mais baixo, lower. mais baixo. And at the cross, E na cruz, Jesus stole the rulership of this world from Satan. e Jesus na cruz resgatou o reinado na cruz de Satanás. I always thought that there were 2 thieves that were crucified on Golgotha. Eu sempre achei que tinham 2 ladrões que foram crucificados no Gólgota. But I'm changing my mind. Mas eu mudei de ideia. I think there were 3 Eu acho que thieves foram 3 crucified that day. ladrões crucificados naquele lugar. Somebody might go, how would you suggest that Jesus is a thief? Alguém deve estar falando aí: como você ousa sugerir que Jesus era um ladrão? Well, for starters, he stole the show. Ah, primeiro é porque ele roubou o show. Everybody's eyes were on that middle cross. Todos os olhos estavam olhando para o do meio das He cruzes. stole the kingdoms of this world from Satan. Ele roubou o reinado do mundo das mãos de He Satanás. stole our souls from death. Ele roubou as nossas almas da morte. He stole the keys of Hades and of death from the devil. Ele roubou as chaves da morte e do inferno de Satanás. And he stole my heart. E ele roubou meu coração. And he's coming back as a thief. E ele voltará como um ladrão. And he's gonna steal us out of this mess. E ele vai nos roubar de toda essa bagunça. So I see the poetry of God. Então eu vejo uma poesia de Deus. He put Jesus between 2 thieves Ele colocou Jesus no meio de 2 ladrões, so that we could see the poetry of God. para que a gente pudesse ver uma poesia de Deus. A second verse about the cross that it took me many years to understand. O segundo livro sobre a cruz que eu tomei muitos anos para entender. 1 Peter 2:21. 1 Pedro 2, 21. 1 Peter 2:21. 1 Pedro 2, 21. Porque para isso fosse chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. When the Lord opened this verse to my understanding, Quando Deus abriu o entendimento sobre esse versículo, I realized this verse is the master key to understanding the cross. eu percebi que esse versículo é a chave mestra para entender a cruz. If you understand 1 Peter Se 2:21, você conseguir entender 1 Pedro 2, 21, the mystery of the cross becomes clear, o mistério da cruz começa a ficar mais claro. and you will understand the cross. E você vai entender a cruz. I'm going to try to show it to you. Eu vou tentar mostrar para você. Peter goes, he says, Christ suffered for us. O apóstolo Pedro fala: Cristo sofreu por nós. The word is for. A palavra é por. He suffered for us. Ele sofreu por nós. In other words, on the cross, E outra parte que está na cruz, Jesus Christ was our substitute. Jesus foi o nosso substituto. He suffered so that we don't have to suffer. Ele sofreu para que não tivéssemos que sofrer. He suffered in our place. Ele sofreu no nosso lugar. He was our substitute. Ele foi o nosso substituto.
This is what I call the substitutionary side of the cross. Eu chamo isso de o lado substitutivo da cruz. And then Peter goes on to say, leaving us an example that you should follow his steps. E Pedro continua dizendo, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. This is the other side of the cross. Esse é a outra face da cruz. It's what I call the identificational side of the cross. É o que eu chamo a parte identificativa da cruz de Cristo. It's the side of the cross that we do with Jesus. É a parte da cruz que nos convida a fazer exatamente como Ele. The cross has two sides. A cruz tem duas faces, That's what you must see. para que você possa ver. It has a substitutionary side. Tem a face substitutiva, What Jesus did for o us. que Jesus fez por nós, And then it has a participatory side e tem uma parte que você vai participar agora. where we do it with him. O que nós fazemos exatamente como Ele fez. Jesus copy. Jesus copy. And there is a profound paradox in the cross. E existe esse profundo paradoxo na cruz. And 1 Peter 2:21 brings the paradox into focus. E 1 Pedro 2:21 traz à luz esse paradoxo. Somebody asks the question, Alguém faz essa pergunta: did Jesus do the cross so that I don't have to? Jesus foi até a cruz para que eu não tivesse que ir? Or did Jesus do the cross so that now I get to? Ou Jesus foi para a cruz para que eu pudesse acompanhá-lo até a cruz? Which one is it? Qual das duas é? The answer is both. A resposta é as duas. There is a side to the cross that is substitutionary. Existe uma face, um lado na cruz que é para substituir-nos. He paid the price for your sins so you never have to. Ele pagou o seu preço pelo seu pecado para que você nunca pudesse pagar. Suffered the wrath of God so you never Ele have to. sofreu a ira de Deus para que você nunca precisasse sofrer a ira de Deus. He suffered the condemnation of sin so you never have to. Ele sofreu a condenação do pecado para que nunca pudéssemos He sofrer. suffered your sicknesses so that you could be healed. Ele sofreu pelas suas pisaduras, pelas suas enfermidades, para que você pudesse ser curado. And on the cross, E na cruz, Jesus was your substitute. Jesus era o seu He substituto. did it for you. Ele fez por você. But that is not the complete gospel. Mas esse não é o evangelho completo. If all we do is preach the substitutionary side of the cross, Essa foi apenas a parte substitutiva da cruz. we are only preaching half of the gospel. Na verdade, nós estamos pegando a metade do evangelho apenas. Because there's another side to the cross. Porque tem um outro lado da cruz. It's the side of the cross that we do with him. É o lado da cruz que a gente faz exatamente como ele. There is a horror side to the cross. Existe um lado muito duro e difícil da cruz. And there is a dignity side to the E cross. existe um lado da cruz que é dignificante. The horror side, he did it for you. O lado horroroso da cruz ele fez por você. So now we never have to experience the horror side of the cross. Para que a gente nunca precisasse experimentar o pior lado da cruz. But the dignity side of the cross, Mas o lado dignificativo da cruz de Cristo, he did it to show us how. ele fez para nos mostrar como. And now we have the dignity E agora a gente tem a dignidade
honor a honra of taking up our cross, de pegar a nossa cruz dying to our flesh, e matar a nossa carne, dying to e ourselves, matar-nos para nós mesmos, living to morrermos God. para nós mesmos e viver para Deus. We have the honor of sharing the cross with E a gente tem a honra de compartilhar da cruz com Ele. It's our greatest dignity. É a nossa maior dignidade. And Paul said in Philippians 3:18, E o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3:18. he said there are people who name the name of Jesus, Ele diz que há pessoas que até proclamam o nome de Jesus, but they are enemies of the cross. mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Nobody is an enemy of the substitutionary side of the cross. Ninguém é inimigo do lado substitutivo da cruz de Cristo. When you talk about what Jesus did for us, Quando falamos sobre o que Jesus fez por nós, so that we never have to suffer it, para que a gente nunca tenha que sofrer dessa maneira, everybody is a friend of that side of the cross. todos são amigos desse lado, dessa face da cruz. The enemies of the cross are enemies of the identificational side of the cross. Os inimigos da cruz são aqueles que são inimigos do lado de identificação da cruz. The side of the cross where he was our example. O lado de que a cruz manifesta que agora é o nosso exemplo, The Cristo side na of the cruz. cross where we follow in his steps. O lado da cruz onde nós seguimos os mesmos passos de Cristo. And Paul calls them enemies of the cross. E Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. And he said in Philippians 3, E ele diz em Filipenses 3, I am weeping as I write this, eu escrevo com lágrimas, because they have made themselves enemies of the cross of Jesus Christ. porque eles se fizeram inimigos da cruz de Cristo. And they don't understand the dignity that they are denying. E eles não entendem a dignidade que eles estão negando. Because when you take up your cross, Porque quando você toma a sua cruz, die to yourself, você morre para você mesmo, accept the bitter cup that the Father gives you. você aceita o cálice amargo de Deus. When you let the E crucified quando life, você vive uma vida crucificada, it is the greatest dignity and honor of a Christian's life. é a maneira mais dignificativa e honrada de viver o cristianismo de Deus. And tonight, Jesus, E negar Jesus. I make myself a friend of the cross. Em vez de negar, eu me faço um amigo da cruz. Just say it to the Lord right now. Apenas diga ao Senhor isso. Jesus, may I always be a friend of your cross. Jesus, que eu sempre seja um amigo da sua cruz. I'm gonna say yes to the crucified life. Eu vou dizer sim para uma vida crucificada. I'm gonna say yes to taking up my cross Eu vou dizer sim por tomar a minha cruz and following you. e seguir a você. May you be a friend of the cross. Que você seja um amigo da cruz. And now a third verse that it took many years for me to understand. E agora o terceiro verso que levou muito tempo para eu entender. I just shared the master key of the cross. Eu acabei de compartilhar a chave Never mestra. forget that master key. Não se esqueça a chave mestra. It makes the cross come clear. Faz com que a cruz se torne clara. And now the third verse E agora o that took me many years to understand. E agora o terceiro versículo que eu tomei muitos anos para entender. Hebrews 12 verse 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. I'm going to take just a little bit more time with this third verse. Eu vou tomar um pouco mais de tempo apenas nesse terceiro ponto. Ainda não resististes ao derramamento de sangue lutando contra o pecado. If you look at the context of
Hebrews 12, Se você ver o contexto de Hebreus 12, the writer is talking about the cross. o escritor está falando sobre a cruz. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, for the joy that was set before him, endured the cross. que, olhando a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. The writer is talking about the cross. O escritor está falando sobre a cruz. And what he is saying in this verse is very significant. E o que ele está dizendo nesse versículo é muito significante. He is saying, on the cross, Jesus was striving against sin. Ele está dizendo que Jesus estava lutando uma batalha sangrenta contra o pecado. He says, we have the same fight. Ele diz: nós temos a mesma luta. We also strive against sin. Nós também lutamos contra o pecado. But in our case, Mas no nosso caso, we probably haven't strived against sin to bloodshed. provavelmente não lutamos até o sangue. Jesus fought against sin to bloodshed. Jesus lutou até o sangue, contra o pecado sangrando. When you look at the cross, Quando você olha para a cruz, blood on his head, sangue na sua blood on his cabeça, shoulder, sangue nos blood on seus his ombros, chest, sangue no seu blood on peito, his back, sangue nas suas blood on costas, his legs, sangue nas suas pernas, nails in his hands, cravos nas suas mãos, nails in his feet, cravos nos seus a crown pés, of thorns on his uma brow. coroa de espinhos na sua cabeça. You look at the Quando cross, você olha para a cruz, you see this bloody figure você vai ver essa figura sangrenta that is writhing and jerking in torment. que está sendo atormentado e agonizando. And you say to yourself, E aí você olha para si mesmo. I think this is a battle. Eu acho que isso é uma batalha. I think I'm looking at a war. Eu acho que eu estou olhando para uma guerra. I think Jesus is fighting against. Eu acho que Jesus está lutando contra algo. And the question is, E a pergunta é: what is he fighting against? contra o que ele está lutando? What is the nature of this warfare? Qual que é a natureza dessa batalha? Hebrews 12:4. Hebreus 12:4. It's right there. Tá ali. Hebrews 12:4 is showing us the nature of the warfare on the cross. Esse versículo está nos trazendo e explicando a natureza da batalha na cruz. Jesus was fighting against sin. Jesus estava lutando contra o pecado. And when you see it, E quando viu isso, you realize your warfare is exactly the same. você vai se dar conta que a sua batalha é exatamente igual. You are in the same fight today Você está na mesma batalha hoje that Jesus was in when he was on the cross. que Jesus lutou quando estava na cruz. And the cross will reveal your warfare. E aí a cruz vai revelar a sua batalha. He was striving against sin. Ele estava lutando e batalhando contra o pecado. Jesus confirmed this Jesus confirmou isso when he was in Gethsemane with the disciples. quando ele estava no Getsemane com os discípulos. He said to his disciples, Ele disse aos seus discípulos, now this is Mark 14:38. esse está em Marcos 14:38. He said, watch and pray, Ele disse: vigiai e orai, lest you enter into temptation. para que não entreis em tentação. Here's what Jesus was saying. É isso que Jesus estava dizendo. Let's get Mark 14:38 on the screen, Vamos please. deixar, por gentileza, Marcos 14:38. We're going to get it on the screen. Mark 14:38. Marcos 14:38, estava aqui agorinha.
Jesus said to the disciples, watch and pray, Jesus disse aos seus discípulos em Marcos 14:38, Lest you- vigiar e orar, vigiar e lest orar, you enter into temptation. para que não entreis em tentação. They're going to get it in just a minute. Oh, it's already there. Just the Hebrew is wrong, but It's the right verse. it's right verse. Okay. Watch and pray lest you enter into temptation. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus said to the disciples, Jesus disse aos seus discípulos: Satan is coming after us. Satanás está vindo contra nós. He wants us to enter into temptation. Ele quer que nós entremos em tentação. He wants me to enter into Ele quer temptation. que eu entre em tentação. Guys, he wants you to enter into temptation. E amigos, ele quer que vocês entrem em tentação. And the battle that is before us is the fight against temptation. E a batalha que está diante de nós é a luta contra a tentação. We are about to strive with sin. A gente vai, na verdade, brigar contra o pecado. And if you will watch, E se você perceber, if you will be watchful, e se você for assim, vigilante, what vigilante, Satan wants to do, você vai ver o que Satanás and quer if you fazer. will pray, E você vai orar, get charged up in the Spirit, que é o que recarrega o seu espírito. pray in the Spirit, E orar no espírito. you will be able to strive with sin E você será capaz de resistir ao pecado and overcome. e prevalecer. But the disciples fell asleep. Mas os discípulos caíram em sono. And instead of watching and praying, E ao invés de estarem vigiando e orando, they entered into temptation. eles entraram em tentação. But in Gethsemane, Jesus watched and prayed, Jesus, na verdade, estava vigiando e orando. and he was able to resist E ele foi temptation capaz de resistir à tentação. as he strived against sin on the cross. Enquanto ele estava lutando contra o pecado na cruz. When Jesus went to Gethsemane, Quando Jesus entrou no Getsemane, he was getting fueled up to take on the warfare of the cross. ele estava se enchendo para batalhar contra a batalha na cruz. A fundamental principle of warfare. O principal fundamento de uma guerra, de uma batalha. If you want to win a war, Se você quiser vencer uma guerra, you have to keep your troops fueled up. você precisa manter as suas tropas supridas, You cheias. have to keep your equipment fueled up. Você precisa que eles estejam com todo o equipamento preenchido necessário. And Hitler lost World War II E Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, largely because he disregarded this principle of warfare. e ele perdeu porque ele descumpriu esse princípio de uma guerra. Here's what Hitler did wrong. É isso que Hitler fez de errado. He pushed his troops to places where he couldn't supply them with enough food. Ele empurrou e colocou as suas tropas em lugares que ele não poderia suprir eles de comida. They froze on the Russian front because they didn't have enough food. Eles perderam a batalha ferozmente porque não tinham alimento. And Hitler pushed his troops further than he could supply. E porque Hitler levou as tropas mais longe do que poderia supri-las. And then he pushed his tanks to places that he couldn't fuel. E ele empurrou e levou seus tanques a lugares que ele não poderia colocar combustível. So when World War II was over, Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, they found all of these German tanks all over the countryside, eles acharam os tanques alemães por toda a parte do outro lado da batalha. full of ammunition Cheia de munição. in new working condition. E assim, em condição nova, os tanques. But they ran out of gas. Mas eles estavam sem combustível. And he tried to
push his tanks to places that he could not fuel with gas. Porque ele levou as tropas dele em lugares que ele não poderia renovar o seu combustível. If you're gonna go to war, Se você vai para uma guerra, protect your supply lines. proteja as suas linhas de suprimento. And if you're gonna do spiritual warfare, E se você vai para uma batalha espiritual, protect your supply line. proteja as suas linhas de suprimento. Watch and pray. Vigie e ore. Jesus is getting fueled up for the cross. Jesus está se enchendo para a And cruz. he's getting the supply lines of the Holy Spirit flowing in his spirit, E ele está recebendo o suprimento do Espírito Santo fluindo sobre a vida dele, so that he could go to the cross, para que ele pudesse ir até a cruz, strive against sin, lutar contra o pecado and not enter into e não temptation. entrar em tentação. Satan wanted Jesus to fall into temptation on the cross. Satanás queria que Jesus caísse em tentação na cruz. Satan had been trying to get Jesus to sin for years. Jesus tentou que Jesus caísse em pecado por anos. And now, at the end of the story, E agora, no final da história, here's Satan's design. esse é o desenho de Satanás. We're gonna put Jesus in a place of ultimate suffering, Eu vou colocar Jesus num lugar de maior sofrimento. in a place of ultimate weakness. Um lugar no estado que ele fique mais fraco. And when he is suffering the most, E quando ele estiver no seu maior and momento when de he is sofrimento, most e vulnerable, quando ele estiver mais vulnerável, we are gonna hit him with our biggest temptation. nós vamos tentar bater nele ou derrubá-lo com a sua maior tentação. And when Jesus was on the E cross, quando Jesus estava na cruz, here came Satan ele disse: aqui está Satanás. to tempt Jesus to sin on the cross. Veio Satanás e tentou Jesus na cruz. Because if Jesus will sin on the cross, Porque se Jesus tivesse pecado na cruz, he will die for his own sin. ele teria morrido pelo seu próprio He will pecado. not be able to die for anybody else. Ele não seria capaz de morrer pelo pecado de todos nós. In order to be our substitute, No sentido de ser nosso substituto, had to die a sinless, spotless lamb. ele precisa morrer como sem pecado, o cordeiro perfeito, sem mácula e mancha. And Satan was doing everything in his power E Satanás estava fazendo tudo que tinha no seu poder to get Jesus to sin on the cross. de fazer com que Jesus pecasse na cruz. But the Father had a different purpose. Mas o Pai tinha um diferente propósito. The Father is like this. O Pai estava assim: My son is gonna die on that cross. meu filho vai morrer naquela cruz. He is gonna strive with sin. Ele vai lutar contra o And pecado. he is not going to enter into temptation. E ele não vai entrar em tentação. He will die sinless, Ele vai morrer sem pecado, spotless, sem mancha, blameless, sem culpa in holiness. e em santidade. And when Jesus died in holiness, E quando Jesus morreu em santidade, he descended to hell Ele- in holiness. ele desceu no inferno em plenitude e santidade. And Psalm 16 says this E, about Jesus. e in Salmos 16 diz isso sobre Jesus. hell. It says that he was glad in hell. Diz que ele estava contente no inferno. So happy holiness descended to hell. Então, uma santa felicidade desceu até o inferno. Never before had hell witnessed happy holiness. Nunca teve uma santa felicidade no inferno. Hell is not built to accommodate happy holiness. O inferno não foi criado para conter uma felicidade santa. Because here's what Romans 1 verse 4 says. É isso que Romanos 1, versículo 4 diz. Romans 1 verse 4 says, holiness rises again.
A Bíblia diz em Romanos 1:4 que santidade ressuscitou da morte. And when Jesus died in holiness, E quando Jesus morreu em santidade, his resurrection was inevitable. a sua ressurreição era inevitável. Hell could not hold on to holiness. O inferno não podia conter santidade. And it was only a matter of time. E foi apenas uma questão de tempo. How long can hell hold happy holiness? Quanto tempo o inferno consegue conter uma felicidade santa? Hell hung on for one day. Ah, foi só por um dia? Hell hung on for 2 O days. inferno conseguiu 2 dias. But early on the third Mas day, no terceiro dia não. hell couldn't hang on any O longer. inferno não conseguiu segurá-lo. And happy holiness resurrected from the E grave. uma santidade alegre ressuscitou dos mortos. And he resurrected because he did not fall into temptation. Ele ressuscitou porque não caiu em tentação. This is exactly our warfare today. Esse é exatamente a nossa batalha hoje. The devil wants you to fall into temptation. O diabo quer que você caia em tentação. You today are striving with sin. Você hoje está lutando, batalhando contra o pecado. And if you will watch and pray, E se você vigiar e orar, if you will keep the fuel flowing, você vai fazer com que um combustível continue fluindo. if you will watch and pray, Se você vigiar e orar, be able to strive against sin você será capaz de lutar contra o pecado and not fall into e temptation. não cair em tentação. When you are a holy man of God, E quando você é um homem santo de when Deus, you are a holy woman of quando você é God, uma mulher santa de Deus, I'm about to prophesy to somebody in this room eu right estou now. prestes a profetizar sobre alguém aqui nesse lugar. When you are a holy man of Quando God, você é um homem when santo you de are Deus, a holy woman quando of você é uma God, mulher santa de in Deus, the fight of your life, no pecado, na luta da sua the vida, world is against you. o mundo está contra Your você, flesh is a against sua carne you. está contra você, Temptation is a against tentação está contra você, you. Satan is against Satanás you. está contra você, Circumstances are as against circunstâncias you. estão contra Your você, health is against you. o inferno está contra Your você, finances are as against you. finanças talvez estão contra When você. you watch and pray, Quando você vigia e ora, and when you strive against sin e quando você luta contra o pecado, and do not enter into e temptation, você não entra em tentação, you are a holy woman of você é uma God, santa mulher de Deus. and nothing can stop E this. nada pode parar isso. There is no circumstance in your life Não that tem, can stop não this. tem nenhuma circunstância que pode te parar na sua I'm vida. prophesying to myself right now. Eu vou profetizar sobre mim mesmo nesse There momento. is no physical infirmity in your voice that can stop you. Não tem nenhuma enfermidade nas suas cordas vocais que pode te There impedir. is no cancer that can Não stop tem you. nenhum câncer que pode te There is no impedir. diabetes that can stop Não tem you. nada que pode te There impedir. is no bankruptcy that can stop Não you. tem nenhuma, There is no relationship that can stop não tem nenhum you. relacionamento que pode te parar. Nothing stops holiness. Nada para a santidade. Get a vision for doing it in holiness. Tenha visão para viver e ver a santidade. Romans 1:4. Romanos 1:4. Holiness rises A again. santidade ressuscitou. Therefore, we're going to look at the cross. Aí nós vamos olhar para a cruz. We're going to learn this is how I fight my battles. E nós vamos dizer, é assim que eu luto as minhas guerras. I stand on the nail. Eu permaneço nos I cravos. spread my arm. Eu abro os meus braços. I watch and pray. Eu vigio e eu oro. I strive against sin. Eu luto contra o pecado. And it doesn't matter how low I go. E não importa o quão baixo eu vá, Holiness will rise again. santidade vai ressuscitar de novo.
How did Satan tempt Jesus to sin on the cross? Como Satanás tentou Jesus na cruz? I'm going to suggest at least 3 ways. Eu vou sugerir pelo menos 3 maneiras. There are probably other ways, Devem ter provavelmente outras maneiras, but I'm going to talk about at least 3 ways that he was tempted to mas sin eu, on the cross. mas eu quero falar pelo menos de 3 maneiras que ele foi tentado na cruz. This is exactly relevant to our lives. Isso é exatamente relevante para mim e a sua vida. Number 1, Número 1, he was tempted to medicate his sorrows. ele foi tentado a se automedicar pelas suas dores. In Matthew 27:34, Em Mateus 27:34, they offered him some wine to drink. eles ofereceram a Jesus um vinho para beber. It was the one token of mercy that the Romans would extend. Era apenas um pouquinho de misericórdia que os romanos estendiam aos A prisioneiros. little bit of wine to take the edge off your suffering. Era só uma pequena expressão de misericórdia para você suportar seu when sofrimento. Jesus tasted the drink E quando Jesus provou and realized, oh, this is alcohol, aquela bebida e disse: "Ah, isso é álcool", he refused to drink. ele recusou-se a beber. Jesus was like this. Jesus estava como assim: My Father is giving me a bitter cup to drink, "Meu pai me deu um cálice de amargura para beber, and I'm drinking it straight up." e eu vou tomá-lo de uma vez." And he refused to medicate his sorrow. E ele se recusou de medicar-se altamente sua dor, seu sofrimento. Brazil refused to medicate your sorrows. Brasil, se recuse a se automedicar do seu sofrimento. If Jesus gives you a bitter cup to drink, Se Jesus te deu um cálice amargo para beber, decide to drink it straight up. decida tomá-lo de uma vez. Today, across the world, Hoje, ao redor do mundo, Christians are medicating their sorrow, os cristãos estão se automedicando das suas dores. medicating with prescription drugs, Eles estão se automedicando com drogas prescritas. or medicating with illegal drugs, Eles estão se medicando com drogas ilegais. or medicating with alcohol, Estão se medicando com álcool, with food, com comida, Netflix, various pleasures. vários prazeres. And Jesus refused to medicate his sorrow. Jesus se recusou a medicar seu sofrimento. He refused to indulge his flesh. Ele se recusou a agradar a sua carne. And somebody in the house today E alguém aqui is hoje going to make an altar with God this afternoon. vai fazer. Sorry? Somebody's going to make an altar with God. They're going to do business with God. Alguém vai fazer um altar e ter relacionamento com Deus aqui. Jesus, I have been medicating my sorrow. Jesus, eu tenho medicado, automedicado meu sofrimento. And today, it's going to stop. E hoje isso irá parar. And by the grace of God, Ah, pela graça de Deus. I'm going to follow Jesus in his Pela steps. graça de Deus, eu segui Jesus na sua morte. And I will not medicate my sorrow. E eu não vou medicar os I meus will sofrimentos. not indulge my flesh. Eu não vou agradar a minha carne. We're going to stop for just a moment. Nós vamos parar por um momento. I want to pray. Eu quero orar. Lord, for that person in this room right, Senhor, por essa pessoa que está that aqui. is doing business with you, Deus está fazendo algo com você. today they are stopping medicating their sorrow. Hoje, essa pessoa para de automedicar seu sofrimento. And I'm asking you to give them grace Eu peço que o Senhor derrame da sua graça and give them a vision for doing it in holiness. e dá a eles a visão para fazer isso em santidade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. The second temptation that I think Satan brought against Jesus, A segunda tentação que eu acredito que Satanás trouxe a Jesus,
He wanted Jesus to become bitter, Ele queria que Jesus se tornasse amargurado, angry. enraivecido. After all, this crucifixion was entirely unjust. Porque durante toda a crucificação e condenação foi tudo muito injusto. Should have never happened. Nunca deveria ter acontecido. Jesus did not deserve this cross. Jesus não merecia essa cruz. Not only did they crucify him, Não apenas o crucificaram, but they came after him with a vengeance. eles vieram contra Jesus com vingança. And they leveled their anger against him. E eles lançaram toda a sua raiva contra ele. And they came at Jesus with all of their rage. E eles vieram até Jesus com toda a sua raiva. And the temptation is, E a tentação foi: if evil people do evil things against you, se pessoas más fazem coisas ruins e más contra você, will you stop loving them? você não vai parar de amá-los. And on the cross, E na cruz, Jesus' love is being tested. Jesus amou quem estava provando ele. And instead of becoming angry and bitter, E ao invés de ficar enraivecido e amargurado, stood on the nail, ele permaneceu na cruz com seus braços abertos said, Father, forgive e them. disse: Pai, perdoa-os. They do not know what they're doing. Eles não sabem o que fazem. And he loved them to the end. E ele amou eles até o fim. This is exactly the test that you're under. Esse é exatamente o teste contra essa provação. People do wrong by you. Quando as pessoas erram contra você, Will you love them Você- to the end? irá amá-las até o fim. Furthermore, Mais longe, Satan wanted Jesus to become angry with his father. Satanás queria que Jesus ficasse com raiva do seu pai. And Satan's like, look what your father is doing to Como you. se estivesse dizendo: olha o que o seu pai está fazendo com You você. have been loyal to him all your life. Você tem sido leal a ele toda a sua And vida. look what he's doing to E you olha o now. que ele está What fazendo com kind of você. a father is this? Ah, que tipo de pai é Your esse? father is a tyrant. Seu pai é um tirano. And Satan wanted Jesus to enter into accusation against his father. Satanás queria que Jesus entrasse em luta e acusação contra seu pai. But instead of becoming bitter against his father, Mas ao invés de ficar amargurado contra seu pai, the Bible tells us that Jesus worshipped his father. a Bíblia nos diz que Jesus adorou seu pai na cruz. Now to find this verse, to find the verse that says he worshipped the Para father, encontrar o versículo que ele adorou seu pai na cruz, you're not going to find this one in the Gospels. você não vai achar isso nos evangelhos. You gotta go to David for this one. Você precisa ir até Davi para ouvir esse. Psalm 22. Salmos 22. Psalm 22 is a cross psalm. Salmos 22 é um salmo da cruz. The whole psalm is about the cross. Todo salmo é sobre a cruz. David goes, my God, why have you forsaken me? Davi diz: Deus meu, por que me desamparaste? And when you come to verse 3 of Psalm E 22, quando você vai no versículo 3 do Salmo 22, I'm going to ask them to put Psalm 22 verse 3 eu vou on the pedir screen. para colocar o Salmo 22, versículo 3. David writes these words. Davi escreve estas palavras: You are holy. Tu és santo. David is showing us Davi está nos ensinando when Jesus was on the cross, que quando Jesus estava na cruz, nails in his feet, cravos nos seus pés, nails in his hands, cravos nas suas mãos, bolts of electricity flashing through his body. eletricidade passando por todo o seu corpo, He stood on the nail, ele permaneceu nos cravos, spread his arm, com os braços abertos, said to his e father, disse ao seu pai: You are holy. Tu és santo.
When you say to the Father, you are holy, Quando você diz ao seu pai, tu és santo, here's what you're saying. é isso que você está dizendo. You are good. Você é bom, You are true. tu és You verdadeiro, are kind. você é amável, You are gentle. você é You gentil, are merciful. você é You are misericordioso, compassionate. você é You compassivo, are gracious. o Senhor é You gracioso, are wise. tu és You sábio, are o powerful. Senhor é poderoso, You are o brilliant. Senhor é brilhante. Your purpose in my life is perfect. O seu propósito na minha vida é perfeito. You have turned me over to the dogs, and it's brilliant. O Senhor me lançou aos cachorros, isso é brilhante. You have forsaken me in my greatest hour of need, and it's perfect. E você me abandonou no pior momento da minha vida, e isso é perfeito. You have given me the most bitter cup to drink, and your leadership in my life is faultless. Você me deu o cálice mais amargo para beber, mas a sua liderança é completa. You are true. O Senhor é verdadeiro. You are gracious. O Senhor é gracioso. You are O compassionate. Senhor é compassivo. You are holy. Tu és santo. You could say to Jesus, Você poderia dizer a all Jesus the beautiful qualities of Christ. todas as qualidades lindas de You Cristo. could talk for 10 minutes E você poderia conversar por 10 minutos every beautiful quality of Christ. sobre cada qualidade linda de Jesus. Or you could put it all into one word. Ou você poderia colocar isso em uma palavra. You are holy. Tu és santo. Because when you're saying to Jesus, Porque quando você diz a Jesus, you are holy, tu és santo, you are putting every beautiful quality of God into one word. você está colocando toda a qualidade maravilhosa e bela de Deus em uma palavra. And when Jesus was on the E cross, quando Jesus estava na cruz, striving against sin, lutando contra o pecado, the devil wanted him to accuse the Father. o Satanás queria que ele lutasse contra The Deus. devil wanted him to be angry with the Father. Satanás queria que Jesus ficasse com raiva do seu And pai. Jesus loved his E Father. Jesus amou o seu pai. He worshipped E his ele Father. adorou o seu pai. You are in the exact same battle. Você está na mesma batalha exatamente como The Jesus. devil wants you to accuse the goodness of God. Satanás quer que você acuse a bondade de Deus. But today you're going to stand on your nail. Mas hoje você vai permanecer nos seus cravos. Você vai abrir And seus you're going to braços. say to your E você beloved, vai dizer a todos, you are good. ao Senhor, tu és You bom, are o kind. Senhor é bom, You are gentle. tu és gentil, You are true. o Senhor é I verdadeiro. trust your leadership. in Eu my life. confio na sua liderança sobre a minha vida. Your way is brilliant. A tua vontade é brilhante. You are holy. Tu és santo. And when Satan came against Jesus' love, E quando Jesus veio contra, Satanás veio he contra was o amor able de to Jesus, strive with sin ele foi capaz de lutar contra o and pecado preserve his love. e The third temptation. preservar o seu amor nessas três condições. I think the third temptation may have been the big one. Eu acho que a terceira tentação foi a maior de todas. I don't know, Eu não sei, but maybe mas talvez the temptation to become discouraged. a tentação de se tornar ou ficar desencorajado. The temptation to lose heart. A tentação de falecer o coração. It's too hard. É muito difícil. It's worse than I thought. É pior do que eu imaginava. I don't think I can do this. Eu não acho que eu consigo passar isso. I think I'm going down. Eu acho que eu vou cair. And Satan wanted Jesus to lose faith on the cross. E Satanás tentou Jesus para ele perder a sua fé na cruz. Because the scripture says in the book of James, Porque as escrituras dizem no livro de Mateus whatever is not of faith is sin. que tudo que não vem da fé é pecado.
So if Jesus was to lose faith on the cross, Então, se Jesus perde a sua fé quando está na cruz, he would sin on the cross, ele pecaria na cruz and everything would be lost. e tudo estaria perdido. And on the cross, E na cruz, he got fueled up first. ele se encheu de combustível primeiro. The river was flowing in his heart. O rio estava fluindo do seu coração. E na cruz, He lifted his eyes to his Father. ele levantou seus olhos a seu Pai. You will not leave my soul in Sheol. Você não deixará a minha alma no And he inferno. began to speak the word. Ele começou a declarar a Had palavra. the word living in his soul. A palavra viva da sua alma. You're gonna win them. Abba, você vai You're redimir-os. gonna save them. Você vai You're salvá-los. gonna redeem them. Você vai redimir-os. You're gonna wash their sins Você away. vai lavar You're os seus gonna pecados, bring apagar them seus into pecados. the family. Você vai reconstituir as You're gonna famílias. use this cross Você vai usar essa to cruz bring a family from every nation. para trazer famílias de todas as They're nações gonna love you with all their que vão heart. te amar com todo o coração. Father, Abba, Pai, I believe you're strong enough eu creio que o Senhor é forte o to suficiente redeem this cross para redimir essa cruz and bring glory to your name e through this trazer cross. glória ao seu nome através dessa cruz. When Jesus was dying E on the quando cross, Jesus estava morrendo na cruz, he goes like this. ele fez isso. It is finished. Está consumado. And when he died, E quando ele morreu, he had faith coursing through his being. ele teve fé fluindo sobre todo o seu ser. Faith was running through him. Fé estava fluindo através dele. Love was running through him. O amor estava fluindo sobre ele. He strove against sin. E ele lutou contra o pecado. And he died a blameless lamb, E ele morreu de maneira que não tinha culpa. descended in holiness. Ele desceu em And santidade. holiness rose from the dead. E a santidade ressuscitou de novo. And now today, E hoje we have a gospel for the nation. nós temos o evangelho para as nações. Because he went to the cross Porque ele foi até a cruz to strive against sin, para batalhar contra o pecado. to show us how. Para nos mostrar como fazer o mesmo. Stand with me, please. Se coloque de pé comigo, por favor. This is how I fight my battles. Assim é como eu luto as minhas guerras. I'm not going to medicate my flesh. Eu não vou medicar a minha alma. Not going to medicate my sorrow. Eu não vou medicar os meus sofrimentos. I am going to love my heavenly Father all the way to the end. Eu vou amar o meu Pai Celestial até o final. And I am going to believe in the promises of God. E eu vou acreditar nas promessas de Deus. I'm going to watch and pray. Eu vou vigiar e orar. Get filled up, fueled up in the Holy Se Spirit. renovar do combustível que é o Espírito I'm Santo. going to strive with sin. Que eu vou lutar contra o And by pecado. the grace of God, E a graça de Deus. be an overcomer just like E Jesus pela Christ. graça de Deus eu vou prevalecer como Jesus And fez. there is grace E aí- today for your E life. tem graça hoje para sua He vida. is making you an overcomer. Ele está today. fazendo você prevalecer You are hoje. going to love to the end. Você vai amar até o You're fim. going to believe to the Você end. vai crer até o fim. God can redeem even your situation. Deus pode redimir até mesmo a sua situação. He's strong enough to redeem even your family. Ele é poderoso o suficiente para redimir até a sua família. He is able to help even your business. Ele é capaz de ajudar até no seu negócio. He can heal even your infirmity. Ele pode curar até mesmo a sua He enfermidade. is so strong. Ele é tão He is poderoso. so able. Ele é tão And capaz. so I'm going to say to Jesus today, Ele é tão maravilhoso. Nós dizemos como Jesus hoje. are holy. Você é santo. I'm going to ask the worship ministry Nós vamos pedir ao Ministério de if they Louvor can give us a song that says to Jesus, se ele pode nos dar uma canção como disse Jesus. are holy. Tu és santo. If they have a song that
uses those words, Se vocês têm alguma canção que fale essas You palavras, are holy. tu és santo. we're going to sing this Nós song vamos to cantar Jesus. essa canção a Jesus. Lift your eyes to your beloved, Levante os seus olhos ao seu amado. and in the middle of your trial, E no meio da sua in the aprovação, middle of your storm, no meio da sua tempestade, you can't see clearly. você não pode ver claramente, talvez. Heaven isn't answering you right now. Talvez os céus não está respondendo você nesse Feel momento. like you're in a fight of your life. E você sente que está na batalha da sua vida. I'm gonna stand on the nail. Eu vou permanecer Spread nos my cravos, arms to Jesus. abrir meus braços a And Jesus say, e dizer: You Tu are és I santo. invite you to lift your hands. Você levante suas And mãos sing this. e diga isso.